agradeço ao Presidente Miguel Albuquerque e ao Secretário-Geral Ruben Eiras o convite para participar nesta importante conferência como Final Keynote Speaker e numa conferência que versa sobre áreas marinhas protegidas e que ganha ainda maior relevo por se focar nas Ilhas Selvagens, a maior área marinha protegida do Atlântico Norte com proteção integral. E é com particular agrado que registro a participação de players de especial relevância para o oceano, portugueses em entidades internacionais, mas também estrangeiros que estão aqui a trabalhar connosco. Para além do Dr. Miguel Albuquerque e do Dr. Ruben Eiras, permitam-me que destaque o embaixador Peter Thompson, pelo tanto que tem feito pela sustentabilidade azul. Bem como as diversas entidades representadas no painel de oradores, aliás, são N, já não se vê, estão aqui as cadeiras, o leque de entidades que está aqui presente e que todas elas têm contribuído muito para a evolução do conhecimento sobre o oceano. Permitam-me ainda que refira o moderador da sessão anterior, Charles Godard, que por esse mundo fora temos encontrado várias vezes em conferências desta natureza e temos moderado sempre de forma inteligentemente provocatória debates de alto nível. Muito obrigada, Charles. It's nice to see you again. Welcome to Portugal. Estamos num momento decisivo para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Estratégia das Nações Unidas, particularmente no que concerne ao Objetivo 14, que se debruça sobre o oceano, mas também, como vimos, num cruzamento total com todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dessa estratégia. A relação de Portugal com o mar é especial. É um país atlântico com uma linha de costa de cerca de 2.500 km, contando com uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo, que se estende por 1,7 milhões de quilómetros quadrados por enquanto, e incluindo uma grande diversidade de ecossistemas de recursos marinhos. O mar será sempre a imagem de Portugal, quer pelo valor histórico das descobertas, quer pelo presente desígnio de gerir, monitorizar e proteger uma área de mar que é de 90% superior à sua área terrestre. Os desafios que se colocam a Portugal em matéria de sustentabilidade da economia azul são significativos, quer por esta dimensão relativa do espaço marítimo, quer também pela sua natureza arquipelágica. O triângulo marítimo português, eu quase diria o Golden Triangle, Senhora Secretária Regional, continente, Madeira e Açores, constitui 51% da superfície das águas marinhas sob jurisdição da União Europeia, com os correspondentes direitos de soberania para efeitos de conservação, gestão e exploração de recursos naturais de solo e subsolo marinhos. Um país como Portugal tem de assumir a sua natureza arquipelágica, o que implica uma coordenação estreita na gestão do Atlântico português entre o Governo Nacional e os governos regionais da Madeira e dos Açores, num mar que é simultaneamente açoriano-madeirense, português e europeu. E estar aqui no Funchal na Madeira é simbólico. A Madeira, como uma sub-área relevante da Zona Económica Exclusiva Portuguesa, tem responsabilidades significativas em aproximadamente 443 mil km², mais uma vez por enquanto, quer na sustentabilidade marinha, quer na segurança marítima. O Governo da República, onde tive a honra de ser Ministra do Mar entre 2015 e 2019, durante o meu mandato, como lembrou há pouco o José Manuel Marques, em coordenação com o Governo Regional da Madeira, promoveram a elaboração do primeiro plano de ordenamento do espaço marítimo da União Europeia, que foi aprovado em outubro de 2019. E, de facto, foi esse plano, e é já nesse plano que estão previstas os 30%, a delimitação de 30% do espaço marítimo português como áreas marinhas protegidas, como foi, aliás, compromisso assumido na primeira Conferência dos Oceanos em 2017 nas Nações Unidas.
E assim sendo, são necessários mecanismos de governance que permitam abordagens multidisciplinares com vários níveis territoriais, do global ao local, e que permitam às populações serem envolvidas na concepção e concretização de políticas e, por outro lado, também usufruírem dos benefícios gerados. Isto tem tudo a ver com o financiamento. As populações também se apropriarem de parte dos benefícios gerados. E só uma visão integrada das atividades que têm lugar no oceano e dos seus impactos nos serviços do ecossistema, como está num plano de ordenamento do espaço marítimo, permite uma melhor compreensão das ameaças e das necessidades de uma gestão sustentável. Importa promover a aprendizagem e a partilha de boas práticas sobre como potenciar uma economia azul, encorajar a utilização sustentável dos recursos oceânicos, melhorar a subsistência e o emprego, ao mesmo tempo que se protege a saúde do ecossistema oceânico. Em resumo, é necessário um modelo simultaneamente multiterritorial e multidisciplinar, funcionando através de plataformas multinível que assegurem a gestão integrada dos espaços oceânicos e das áreas costeiras. Aliás, isto foi bastante debatido pelos oradores do painel anterior. E eu também gostaria, e vou tentar fazê-lo de uma forma mais resumida do que aquela que tenho aqui escrita, de sublinhar de forma muito breve os principais pressupostos e condicionalismos que enquadram o processo técnico e científico do ordenamento do espaço marítimo que foi discutido por vários oradores. Primeiro que tudo, a tridimensionalidade. É a essência da diferença daquilo que se passa no mar relativamente ao planeamento e tudo aquilo que são atividades terrestres. Os oceanos são sistemas tridimensionais e os seres vivos que os colonizam distribuem-se ao longo dos planos e colunas d'água, criando uma teia trófica muito complexa que acaba por ligar todos os mares no conceito de oceano global, permitindo a existência de usos diversos ao longo da coluna d'água. Não há uma zona para pesca, outra zona para investigação, outra zona para outra coisa qualquer. Há, de facto, a possibilidade esta tridimensionalidade dá a possibilidade de termos uma ocupação do espaço marítimo para além daquilo que é, olhando para o plano, para o plano de superfície de água. Mas também a conectividade. Os ecossistemas têm fronteiras pouco definidas, o que, por um lado, lhe permite um efeito de diluição e dispersão, diminuindo os efeitos da poluição, mas, por outro lado, leva também a que as consequências de uma determinada ação se repercutam a enormes distâncias, afetando ecossistemas longínquos, muito sensíveis. Veja, é disso exemplo, lamentavelmente exemplo, aquilo que são as ilhas de lixo no Pacífico, que são geradas por todo o mundo, e esta conectividade e também o outro ponto que é importante, a complexidade das cadeias tróficas fazem com que, seja, não só nada pode ser no mar, nada pode ser contido num determinado espaço, é impossível, só se tirarmos um baldinho de água é que podemos conter. Para além disso, nada é passível de ser contido no mar e também a incerteza nem é estático, a incerteza que temos que criam obrigações acrescidas e atenção acrescida a tudo quanto é atos de planeamento ou decisões ligadas com o mar. E, finalmente, referi também os direitos de propriedade. No mar, a propriedade não existe. Mesmo nos espaços marítimos sob jurisdição de um Estado costeiro, os direitos destes não são absolutos, não existindo, por isso, a possibilidade de se dispor de um território marítimo como se ele fosse exclusivo. E isto é o que está previsto na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Os aspectos que referi demonstram bem a relevância do ordenamento do espaço marítimo em geral e, em concreto, da importância da delimitação e plano de gestão das áreas marinhas protegidas. Pela dimensão relativa dos recursos ligados ao oceano, a economia do mar deverá representar uma parcela cada vez maior dos PIBs nacionais e regionais e, simultaneamente, constituir-se como fator de coesão dos diversos territórios. A questão central é saber como assegurar a sustentabilidade da economia azul,
quer numa perspectiva ambiental, quer na perspectiva financeira. Em Portugal, eu vou referir até 2019, porque 2020 e 2021 enfim, deturpam sempre e vão alterando estes dados. Mas em Portugal, entre 2015 e 2019, o peso da economia azul duplicou, atingindo os 5% do PIB em 2019, quando na maior parte das economias, dos países com economias do mar, este valor não ultrapassa os 3,5%. É isso que existe. Nós, em Portugal, em 2019, atingimos os 5% do PIB, e o que é significativo. É necessário que continue a crescer, não só em Portugal, mas em todos os países costeiros, preservando o oceano, apostando no uso sustentável dos recursos naturais, na economia azul, quer nas vertentes tradicionais como o turismo, os portos e o shipping, ou a pesca sustentável e a aquacultura, até às mais emergentes, que já não deveriam ser assim tão emergentes, mas que continuamos, infelizmente, a dizer que são emergentes, como sejam as energias renováveis offshore e a utilização sustentável do capital natural. A forte interação entre os decisores e os centros de investigação e inovação nas áreas da biologia e tecnológicas tem permitido avanços substanciais da economia do capital natural e na economia circular. Aliás, devo referir que boa parte das soluções que foram apresentadas no painel anterior, se fosse há 5 anos, não existiam. Ainda não se tinha produzido conhecimento suficiente para chegarmos ao ponto de se apresentar e, portanto, o que se passou aqui hoje foi altamente inovador em termos internacionais. A forte interação entre os decisores e os centros de investigação e investigação nas áreas da biologia e tecnológicas têm permitido, de facto, estes avanços substanciais e o que é também de sublinhar, e por isso repito esta expressão, é aquilo que é também já a participação e a comparticipação de entidades privadas e entidades que já, para além da sua atividade económica normal, já fazem também investigação e já produzem também avanços na nossa economia. As transições energética e digital e a descarbonização são também determinantes no reforço da sustentabilidade da economia azul. A relevância das energias renováveis oceânicas tornou-se ainda mais evidente com a guerra da Ucrânia. Mas agora, aqui chegados, temos que avançar até porque existem efeitos gravíssimos por todo o planeta fora daquilo que é esta emergência climática, que sublinho que há 2 dias o secretário-geral das Nações Unidas disse que já não estávamos em situação de emergência climática, estamos em situação de crise climática, temos um sinal vermelho relativamente a este tipo de comportamentos que todos nós globalmente temos pelo mundo inteiro. Mas para avançar teremos que tomar consciência que o desenvolvimento económico não é necessariamente sinónimo de desrespeito pela sustentabilidade. Não podemos pôr sustentabilidade de um lado e pôr economia do outro. Temos que assumir, internalizar que não é incompatível, não é nenhum desrespeito pela sustentabilidade. A digitalização e a descarbonização tornam a atividade económica mais competitiva e, simultaneamente, mais verdes. Refiro, por exemplo, iniciativas no âmbito da transição energética de grande envergadura, melhorando a eficiência energética e permitindo a redução e controle das emissões, a digitalização dos procedimentos das operações marítimas e na relação terra-mar, a adoção de todos os aspectos do green shipping que já estão a ser implementadas e com a redução do nível de enxofre ou a utilização de mecanismos de medição de emissões. Temos é que todos ter consciência que não é hoje decidimos que vamos fazer a transição energética no shipping e amanhã estão aí a chegar os navios já com navios verdes, mas temos que ter a noção que se para amanhã navios verdes só se forem pintados, só se for para pintar o casco, porque de facto são transições que demoram tempo e temos que ter aqui uma decalagem. As encomendas que forem colocadas hoje chegam daqui a 2 anos, na melhor das hipóteses. E, portanto, se hoje não houver já as alterações tecnológicas, as encomendas que se coloquem hoje
vêm com os combustíveis tradicionais e, portanto, temos que ter aqui uma decalagem e prever desde já. Não temos que esperar pela última moda, mas temos que avançar com o mais green que temos hoje. Nós temos neste campo um novo objetivo climático da UE, a nível económico, de maior redução das emissões até 2030, em consonância com os objetivos do Green Deal, impõe aos agentes económicos um aumento de custos de investimento, mas também oferece um vasto campo de oportunidades. A ambição da neutralidade carbónica é realista, mas implica mudança. O processo de descarbonização consistirá numa autêntica revolução do status quo, com alterações que envolvem desde os procedimentos para a gestão e utilização do oceano até à utilização de combustíveis alternativos com baixo teor de carbono e produzidos através de fontes de energia renovável. Isto é que vai ser um desafio, Sra. Ministra, para nós pormos, nós cidadãos do mundo, termos os navios abastecidos através de energias renováveis. Isso é que vai ser um desafio. As diferentes atividades no mar têm de ser reinventadas. E é este o desafio que se coloca. Descobrir neste processo oportunidades que gerem desenvolvimento económico e, simultaneamente, contribuam para melhorar a saúde humana e dos ecossistemas marítimos e terrestres, contribuindo para a sustentabilidade do planeta, bem como gerar capacidade de a própria economia azul financiar a preservação e recuperação do oceano e das áreas costeiras. O financiamento nunca poderá ser exclusivamente público, porque isso queria dizer que os nossos impostos teriam que aumentar. E nós não estamos disponíveis para que os nossos impostos aumentem e, por isso, de facto, o financiamento não pode ser exclusivamente público e que as atividades de recuperação e preservação devem apropriar-se também das externalidades, de parte das externalidades positivas que são geradas. E, portanto, aqui, eu não sou financeira, mas gostava de ser. Porque para trabalhar de facto, em soluções em que não é aumentar os custos de uma forma geral, é que esse investimento gere mais valias que permita não só ter a retribuição da atividade económica, mas ainda assim até gerar mais valias que possam investir na preservação e na recuperação. Existem bons exemplos neste sentido, uma base de inovação e sustentabilidade, e as áreas marinhas protegidas e os seus planos de gestão sustentável são um culminar de excelência no processo de ordenamento do espaço marítimo. Para além de protegerem ecossistemas e recursos marinhos, poderão em si mesmo constituir laboratórios para experimentação de atividades não intrusivas. Eu gostei muito da intervenção de todos, mas do Jeroen, não sei se é assim que se pronuncia, Jeroen van der Waal. Mas gostei muito da sua intervenção e eu tinha exatamente aqui preparado 2 exemplos, não com a capacidade, com a profundidade técnica, mas também porque são 2 exemplos em que a preservação e a proteção geram mais-valia económica. A utilização de recifes naturais ou artificiais para nurseries de espécies em risco, o desenvolvimento de organismos necessários à indústria, por exemplo, da saúde ou da beleza, geram mais-valia noutras economias fora das áreas marinhas protegidas e também, como se disse, também na envolvente estas nurseries vão criar mais-valias também na pesca que pode ser feita na envolvente e depois, utilizando a capacidade de conectividade, alargar a toda a área, a toda a zona económica exclusiva. Mas também o teleturismo. Já lhe ouvi aqui chamar muitas coisas, eu chamei de teleturismo. E uma área marinha protegida, como a das selvagens, deve ter proteção integral. Estamos todos de acordo relativamente a isso. Mas merece ser conhecida e divulgada. E então as tecnologias
as novas tecnologias de informação, de comunicação, tudo isso podem criar plataformas de divulgação daquilo que se passa nas áreas marinhas protegidas e transformar o turismo, transformar um novo conceito do turismo. Como se dizia há pouco alguém, já não sei concretamente qual dos oradores, muitos de nós já não querem ir aos sítios. É porque criamos novos comportamentos no pós-pandemia. Mas poucos de nós querem ser privados do conhecimento desses sítios. Na realidade, a maior parte das pessoas não sabe o que é que se passa nas selvagens e querem saber e merecem saber, e o turismo, juntamente com a inovação e com a tecnologia, tem que saber criar novos produtos neste sentido. Se eu estiver a fazer mergulho, eu não faço, Deus me livre, mas se estiver a fazer mergulho, eu posso estar a ver, para além do que estou a ver fisicamente, posso ter tecnologias que me permitam comparar com o que se passa nas selvagens ou noutra área protegida desta natureza. Isto são desafios que se colocam também à indústria do turismo e acho que são importantes. E conseguimos o duplo objetivo, aparentemente que é antagónico, é de proteger e simultaneamente usufruir de áreas de elevado capital natural sem que aconteça aquilo que se passa em muitos sítios, que existe quase uma atitude predatória de todos nós relativamente a estas áreas. Eu gostaria ainda só de referir algumas medidas políticas para a gestão sustentável das áreas marinhas protegidas. De facto, e em resumo, temos de desenvolver uma compreensão clara do estado e das pressões sobre determinados ecossistemas marinhos e costeiros e a probabilidade das AMPs. Eu não sei se esta água está... Pode ser, posso usar? Posso, com certeza. Portanto, como eu ia dizer, a probabilidade das AMPs poderem integrá-los e o leque de stakeholders envolvidos. Não é? Temos aqui uma área marinha protegida, chegamos ao mapa, existem mapas, a Marinha tem cartografia invejável em toda a parte do mundo, diga-se. Não é só chegar e dizer assim, temos aqui um risco em torno das áreas marinhas protegidas, temos que ir mais longe. Quais são a probabilidade de termos, de facto, matéria que justifica e que qual é o leque de entidades que têm que ser envolvidas nesta delimitação e nesta gestão. Definir claramente de forma mensurável e com limite temporal os objetivos de cada área marinha protegida, estimar os custos e benefícios esperados das áreas marinhas protegidas, permitindo melhorar a sua eficácia ambiental e económica. Podem ser usadas ferramentas digitais de software, como a criação da digital twins das AMPs para implementar uma gestão mais profissionalizada, desenvolver um plano de gestão da AMP. É impensável ter uma AMP sem um plano de gestão e este plano de gestão tem que ser um plano de gestão à séria, não é só com os objetivos mensuráveis, mas também com abordagens robustas de monitorização, reporte, conformidade e aplicação. A monitorização dos dados ecológicos e socioeconómicos é importante, inicialmente para definir a linha de base, bem como, posteriormente, avaliar as tendências de desempenho ao longo do tempo. Já estou a começar a cortar parágrafos. O reporte, através da criação de bases de dados online nacionais ou regionais com informação disponível ao público, aumenta a transparência e permite a partilha de informações e lições aprendidas em diferentes AMP. As respectivas abordagens de gestão e a sua eficácia na concretização dos objetivos pretendidos. Globalmente, o financiamento adequado da conservação das zonas costeiras e marinhas constitui um grande desafio. As estratégias de financiamento, que incluem a identificação das respectivas necessidades e os instrumentos possíveis através dos quais o financiamento adicional pode ser mobilizado, e, repito, concordo com aquilo que foi dito no painel, que está em causa é o financiamento adicional, ou seja, não é o financiamento que tem que já ser hoje feito, é o adicional. O adicional é que nos preocupa também, exceto em países em que nós queremos, e o Peter Thompson tem dito isso várias vezes, é que nós estamos a falar num mundo desenvolvido, em que o know-how
existe, pode não existir alguma capacidade de financiamento, mas o know-how existe e já estão a ser feitas muitas coisas. Outra coisa é o que se passa em alguma parte do mundo em que não existe nem conhecimento, nem instrumentos para fazer, nem dinheiro para financiar. Ora, quando nós queremos salvar o planeta, não é só para salvar o hemisfério norte, certo? Também temos que salvar o hemisfério sul, se com o prejuízo de não salvarmos o hemisfério nenhum. E isto tem que ser ponderado também das questões de financiamento e temos que, de facto, ir mais além para identificar as fontes. Também é preciso criar um mix de políticas eficazes que integram toda a gama de pressões sobre a biodiversidade marinha. As EMPs são efetivamente uma componente crucial da proteção marítima, mas não são suficientes para garantir que o objetivo ambiental mais amplo seja atingido. Bem, podemos pensar em políticas para o mar, se não pensarmos em políticas de proteção em terra que permitam, na interação, não prejudicar o mar não conseguimos atingir objetivo nenhum. É necessário um pacote abrangente de medidas políticas para assegurar a utilização sustentável dos recursos marinhos. Incorporar, finalmente, as questões da concepção das AMPs noutras abordagens políticas, tais como o ordenamento espacial marítimo, mas também no ordenamento espacial terrestre têm que ser integradas estes ordenamentos. E todas as partes interessadas têm que assegurar uma melhor compreensão dos custos e benefícios das decisões para diferentes utilizadores. Isto são critérios mínimos para definir os planos de gestão e acho que estão assim, aqui a ser aplicados, mas temos que criar um roteiro de construção de planos de gestão das áreas marinhas protegidas, sob pena de onde forem, assim, cada um tenha a sua opinião e vá fazendo umas coisas e todos acham que têm áreas marinhas protegidas. Aliás, devo dizer que, por esse mundo fora, algumas vezes enfim, achei caricato, achei curioso, deu-me vontade de rir, a apresentação de algumas áreas marinhas protegidas e depois ia saber, era o tal desenho no mapa e não era mais do que isso, mas isto não pode ser assim. De facto, nós temos que ter um roteiro e desafio este fantástico grupo e desafio o Fórum Oceano para fazer uma standardização que... Estou a ver ali o meu antigo chefe de gabinete. Que maravilha, Sr. Almirante. Para fazer um roteiro de aquilo que devem ser os indicadores, os procedimentos, tudo aquilo que é um manual de gestão das áreas marinhas protegidas. Os 50 anos de conservação das ilhas selvagens, bem como o plano de gestão da sua área marinha protegida, deverão ser transformados num case study de referência a nível internacional. Senhora Ministra da Defesa, Senhor Dr. Miguel Albuquerque, tem aqui a joia da coroa. E, de facto, os dois em conjunto, e o Senhor Secretário de Estado do Mar, com certeza, podem e devem apresentar a nível internacional este caso, que é um caso de estudo e pode ser apresentado como um caso de referência e isso valoriza não só as áreas marinhas protegidas, esta em concreto, mas também a Madeira e Portugal. E que eu considero que cada vez que a comunidade oceânica internacional se reúne e discute com seriedade, como foi o caso, a sustentabilidade do oceano, o mundo fica mais rico em conhecimento e damos um passinho no sentido de proteger o desenvolvimento sustentável do oceano e do planeta. Saibam os decisores políticos, designadamente o Governo da República, os governos das regiões autónomas, o tecido económico e cada um de nós, cidadãos, não nos ponhamos, nenhum de nós se ponha de fora, aproveitar esta mais-valia e passarmos a ter diferentes níveis e comportamentos mais sustentáveis. As emissões de CO2 após a pandemia tiveram um aumento de 6%. Cresceu a economia, aumentou a poluição. O desafio aqui desta inteligência concentrada que temos nesta sala é passar a ter mais economia, mais desenvolvimento económico e menos poluição. É que, se não o soubermos fazer, assumiremos na nossa era o papel de meteorito que acabou com os dinossauros.
Só que desta feita é mais grave, pelo menos na nossa perspectiva, é que não é com os dinossauros que acaba, é mesmo com a humanidade. E por isso é bom que tenhamos todos consciência disso e quando sairmos de casa de manhã e entrarmos no automóvel, devíamos pensar nessas matérias. É por isso essencial continuar a apostar na criação de conhecimento e inovação que ajudem a delinear o caminho. Em nome da Autoridade da Mobilidade dos Transportes, que é um regulador independente, mas muito participativo, assumo o compromisso de contribuir para o financiamento da investigação científica na área do mar, através de prémios e de bolsas de investigação. Nós já contribuímos todos os anos com cerca de 4 milhões de euros para o Fundo Ambiental. Agora, gostaríamos que, de facto, e isto também é um desafio aos senhores membros do Governo que estão aqui presentes, é que aquilo que cada entidade contribui para o Fundo Ambiental, se soubesse qual é o destino. Isto é, eu gostaria de saber todos os anos, desses 3, 4 milhões de euros que a autoridade contribui para o Fundo Ambiental, onde é que vão parar? Ou seja, não pode haver aqui, vai tudo para o mesmo bolo e depois vamos todos barganhar para ver onde é que vai parar cada uma das parcelas. Não. Gostaria de saber, de facto, que houvesse algum financiamento dedicado. E nós estamos disponíveis, a autoridade, esta autoridade não vive do Orçamento de Estado, nem poderia viver, senão não seria um regulador independente, e temos receitas maiores que as nossas despesas. E por isso temos alguma disponibilidade para, efetivamente, contribuir para a sustentabilidade financeira, não é do setor, não é toda esta área, mas é pelo menos da investigação e do aumento e da consolidação do conhecimento nesta área. Também estamos igualmente disponíveis para participar e promover iniciativas de reflexão sobre os transportes, nomeadamente os transportes marítimos, em sentido amplo, na região autónoma da Madeira, tal como estamos a fazer neste mês de setembro, em conferências que organizámos ontem no Porto e na próxima semana em Lisboa, em parceria com os municípios e as respectivas áreas metropolitanas e também com o Governo. Por isto tudo, julgo que não falhou nada em termos de final note, final note speaker. Desejo a todos, especialmente ao Governo da Madeira e ao Governo da República e à Marinha Portuguesa, que continuem o excelente trabalho que têm feito. Nós, de facto, nunca nos sentimos envergonhados por esse mundo de fora em matéria do mar português, que também é madeirense, que também é açoriano, que também é europeu e que, acima de tudo, é o mar de todo o planeta. Muito obrigado, bem-aja e bom trabalho.